Daniel jejuou para se manter fiel e buscar revelação de Deus. Vamos fortalecer a sua fé? Então fica aqui com a gente. Oi, gente, aqui é a pastora Adri Calvim da Escola Sementes Proféticas e é um prazer ter você aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva já. Aqui você prepara a terra, eu lanço a semente e o Espírito dá o crescimento. E a semente do dia está em Daniel, capítulo 1, versículo 12. Que fala assim: Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Nós vemos falando que ele decidiu ali não se contaminar. E ali naquela época a contaminação ocorreria se eles comessem carne que era indubitavelmente abatida, que eram carnes que estavam fora do padrão da lei mosaica e era oferecido junto com o vinho a um deus pagão. Então eram alimentos que eram oferecidos a um deus pagão. E Daniel decidiu não se contaminar com esse alimento. Agora, Daniel 1:12 fala assim, ó. Experimenta. 1:12. Daniel 1:12 fala assim: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Eles decidiram não se contaminar com aquele alimento que era oferecido a outros deuses. E ali ele realmente precisava ter coragem. Ele precisava de fato saber que Deus era o seu Senhor. Então nós aprendemos com Daniel, ele não se contamina com as iguarias do rei da Babilônia. Eles escolheram se alimentar somente daquilo que era saudável, que era a água e os legumes. Isso foi uma maneira de consagração. Então esse posicionamento de Daniel mostra a fé e o compromisso que ele teve mesmo num ambiente hostil. A gente imagina só, ele ter que se posicionar dessa maneira para não se contaminar. Aquilo custaria muito alto, mas ele sabia sim, claro, que ele precisava honrar aquilo que ele cria. Ele precisava honrar o Senhor, o nosso Deus, o qual ele tinha confiado a sua vida. Depois nós vemos Daniel fazendo um jejum de 21 dias, onde ele buscou revelação e ele buscou força espiritual. E o que é que nós aprendemos? Permanecer firme e fiel em todo o tempo. É nos separar de toda influência, né? De toda influência que vem para nos tirar dos caminhos e do propósito do Senhor. É difícil você manter o seu posicionamento, né? Você manter o seu posicionamento quando tudo é contrário. É nesse momento que nós mostramos a nossa fidelidade ao Senhor. É nessa hora que nós honramos o Deus que nós temos crido. É nessa hora que nós honramos o nosso Cristo que morreu, o nosso Jesus que morreu lá na cruz, né? Ele morreu por nós. É nesse momento, quando eu decido me separar, guardar a minha fé, independente do que está acontecendo ao meu redor, mas eu vou continuar no meu período de consagração e deixar longe essas influências que vêm me separar daquilo que o Senhor me diz. Quando a gente para e observa sobre essas iguarias, do qual ele não estaria ali participando, do qual ele não iria se contaminar, nós observamos nossa vida hoje, quais são as coisas, quais são as iguarias, quais são os pratos que têm vindo à nossa frente para que a gente se contamine. Quais são os pratos?
é uma prostituição, é uma mentira, são tantas coisas que acontecem, é a difamação, são as brigas, é a ira, é a violência, o que é que vem diante de mim que faz com que eu tenha vontade de estar lá do outro lado. Mas se eu decido me alimentar dessas iguarias, eu posso sim perder o mais precioso, que é a comunhão com o Espírito Santo, que é a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, que nessa hora você tenha como reflexão o posicionamento fiel que Daniel teve. Ele decidiu honrar o Senhor. E depois nós podemos ver toda uma história da honra que veio sobre a vida de Daniel. Então, quando a gente para e analisa Jesus, o que Jesus fez por nós, o caminho de retidão, o caminho de justiça, que Jesus nos manda ter o tempo todo. Jesus nos manda ter um caminho de retidão o tempo todo. Jesus Cristo, ele veio e ele honrou o Pai. Ele honrou o Pai nas suas ações, no seu falar, em todo o seu viver. E ele falava que tudo aquilo que ele fazia não era dele mesmo, mas ele fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Se Jesus foi obediente, se Jesus teve os seus períodos de orações, se Jesus teve o seu período de jejum, o porquê é que nós também não seguiremos o mesmo exemplo que nós vemos aqui, Daniel, mas depois nós olhamos para Jesus e vemos Jesus também sendo um grande exemplo para nós. Então, que você, em nome de Jesus, você consiga estar longe dos pratos que têm vindo a você. Pratos que têm tirado a sua paz, e por muitas vezes você fala, e se talvez eu fizer, não terá tanto problema assim, mas só você sabe o que acontece quando você falha, a condenação que vem no seu interior. Só você sabe a luta interior que você tem, mas é necessário uma decisão, porque não vai vir nenhum poder mágico para te transformar da noite para o dia, porque toda transformação que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, toda transformação que o Espírito Santo tem para fazer em nós, depende do nosso posicionamento. Eu preciso decidir não me contaminar. Então, em nome de Jesus, que você siga realmente um caminho de verdade com o Senhor, que você estreite a sua comunhão com o Senhor, porque o Senhor tem coisas maravilhosas a derramar sobre a sua vida. E o mais maravilhoso que nós podemos ter é a gente se libertar daquelas coisas que tenha nos amarrado, que tenha aprisionado a nossa vida. Então, em nome de Jesus, seja verdade em todo o tempo, honre o Senhor em todo o tempo, e pode ter certeza que as bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida. Eu quero que você agora feche os seus olhos e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora essa pessoa, apresento a Ti agora essa mulher que está me ouvindo, Pai. Talvez, Senhor, ela também tenha decidido não se contaminar com coisas que têm atraído a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, que agora ela tome a decisão de não ser contaminada, de não ser atraída por todas essas ilusões, Pai. Em nome de Jesus, que ela seja sábia o suficiente, que haja sobre ela fé e coragem para se consagrar, para se separar ao Senhor, que ela honre o Senhor, para que o Teu favor possa vir sobre a vida dela, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se esse vídeo fez sentido para você, curta esse vídeo em nome de Jesus, encaminhe para uma amiga, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Decida não se contaminar. Honre o Senhor acima de todas as coisas. Seja verdade, tenha o coração limpo, tenha as mãos limpas para que o favor, para que as bênçãos do Senhor venha sobre a sua vida. E isso só depende do seu posicionamento. Que o Espírito Santo te conduza no dia de hoje, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.